Jesus. Amém. Deixar aqui uma palavra para a nossa reflexão em nome de Jesus. Queridos, está aqui no Evangelho de Mateus, algo muito forte aqui no Evangelho de Mateus. A passagem, eu diria que é bastante conhecida e ouvida, só que tem algo aqui que vai chamar a sua atenção, como chamou a minha. Vai ser liberada uma palavra de uma resposta de urgência da parte de Deus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus 14. Evangelho de Mateus 14, do 22 até o 25. Evangelho de Mateus 14, do 22 ao 25, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, olha só: Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Pai querido e amado, te dou graças, pois tu é Deus acima de tudo e de todos, e aqui eu me ponho diante da tua face, da tua presença, e transfiro a ti honra, glória, louvor, majestade, domínio, poder e toda exaltação em nome de Jesus. Queridos, olha o que aconteceu. Jesus já tinha vindo de um grande milagre que ele já tinha feito, que era a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois de todo esse acontecimento, Jesus chama os seus discípulos e dá uma ordem para ele, dizendo assim: olha, sobe no barco e embarca para outra banda, vai embora. Jesus não disse que ia, mas mandou ele ir. Quando Jesus dá essa ordem para eles ir, Jesus fica com a multidão. Eles sobem no barco e viajam de uma banda para outra. Jesus chega à multidão, dá toda a orientação necessária e despede a multidão e vai orar. Só que quando Jesus vai orar, à parte, a sós, conversar com o Pai, o texto vai dizer, o último versículo vai dizer que mais a quarta vigília da noite. O que é isso, pastor? A quarta vigília da noite fica entre 3 da manhã e 3 horas da manhã e 6. Esse intervalo aí de 3 e 6, quer dizer, 3 horas no intervalo de uma para a outra. É aí onde eu quero liberar uma palavra muito forte para você. Quero dizer a você, em nome de Jesus, nesta noite, que o que eu tenho da parte de Deus para você
É uma resposta de Deus com urgência. Glória a Deus. Está aqui dentro desta palavra. Glória. Quando o texto diz, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Isso quer dizer que o fim da escuridão, 3 horas da manhã, Jesus está dizendo assim, o fim da escuridão está indo embora. E o que é que está chegando? O início do novo dia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava dizendo o fim, a quarta vigília. Estão falando aqui, queridos, o fim da escuridão, o fim desse problema, o fim desse deserto, o fim do que você estava passando de tanta dificuldade. Ele está dizendo aqui para você nesta noite, o fim está indo embora. E o que é que está chegando? O início de um novo dia. Aleluia, Jesus. Deus tem um novo dia para você. Deus tem um novo dia na sua vida, onde vai mudar toda a sua história. A Bíblia vai dizer, querido, que no versículo 24, 27, vai dizer, aliás, 26, vai dizer, e os discípulos vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. Mas quem é que veio ali? É um fantasma? Ficaram com medo. Você sabe por que eles tiveram medo? E se isso acontecesse hoje, muitos também teriam medo, porque isso é impossível de acontecer. E eu vou te provar que eles sabiam quem estava andando por cima das águas. Porque o texto é claro quando diz, e os seus discípulos vendo-o andando sobre o mar. Eles viram que era Jesus, mas como isso era algo impossível de acontecer, e nunca eles tinham visto algo dessa proporção, eles se assustaram e tiveram medo. Sabe por quê? Porque ele nunca tinha visto algo dessa proporção, desse tamanho, e ficaram assustados. Sabe por que eles se assustaram? E sabe por... Não que Jesus quisesse que eles se assustassem, mas Jesus estava dizendo para ele, veja o que está acontecendo, veja o que eu estou fazendo, e se prepare, porque muito mais do que isso aqui eu vou fazer. Aleluia, Jesus. Às vezes, querido, a gente não para entender o que é que Jesus está querendo falar conosco. E ele estava mostrando para o discípulo, olha, isso que vocês estão vendo, vocês estão assustados com o que vocês estão vendo, isso não é nada para o que vocês vão ver. Se você for ver, agora o versículo 27 vai dizer, Jesus, porém, lhe falou logo dizendo, olha só, tem de bom ânimo, olha, a palavra tem de bom ânimo, olha o que Jesus está dizendo, tenha fé. Aleluia. Glória a Deus. Tenha fé, tenha confiança. Quando Jesus diz assim, tenha fé, tenha confiança, alguém diz assim, Senhor, se és tu, deixa que eu vá em cima das águas. Opa, a fé foi gerada no coração de alguém. Alguém ali, querido, tomou posse. Aleluia. Do que Jesus estava falando. Isso quer dizer que quando Jesus fala, eu tomo posse, ele age ao meu favor. Glória a Deus. Está aqui o texto, querido. Tem de bom ânimo. Sou eu, não tenha medo, mas tenha fé, tenha esperança. Respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda que eu vá por cima das águas. Olha o que Pedro estava dizendo. Eu tenho fé.
Agora dá ordem. Eita glória! Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o que Pedro expressa aqui, Senhor. O único dos 12 discípulos que estava dentro do barco abriu a boca e disse: Senhor, problema é fé, eu tenho. Agora primeiro dá ordem, porque se tu der ordem, eu vou andar em cima das águas. Aleluia. Isso é tremendo, querido. Isso é maravilhoso. Você vê a dimensão do que Jesus estava querendo falar e fazer. Por isso é importante entender o que Jesus estava querendo fazer e por quê. Jesus não foi com ele no barco. Primeiro, Jesus queria chegar de surpresa. Jesus queria, sabe o que? Queria impressionar os seus discípulos. Muitas vezes Jesus está querendo impressionar eu e você, sabe para quê? Para que eu e você chegue mais a Ele, para que eu e você acredite mais nele, para que eu e você confie mais nele, tenha mais esperança nele, porque isso é só o começo. Glória a Deus. Aleluia. Isso é só o começo. Pedro se sentiu pressionado. Aí olha o que Pedro faz. Sim, Pedro coloca uma condição e diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá. Olha o que Pedro está fazendo aí, queridos. Senhor, tu mandaste eu ter de bom ânimo. Se tu está mandando eu ter de bom ânimo, tu está dizendo para mim: tenha fé. E se eu tenho fé agora eu vou colocar na prática. Agora eu só vou colocar na prática se tu der a ordem. Porque muitas vezes, querido, escuta aí, tem coisas que Jesus faz questão de mostrar para que a gente creia e espere o sinal da ordem. Aleluia. Aí quando Pedro diz assim: se és tu, manda. Em outras palavras, dá ordem, fala, responde. Aí Jesus diz assim: vem Pedro. Vem Pedro. Pedro não pensa duas vezes. Você sabe o que mais me chamou a atenção dentro desse texto? Foi que Pedro não estava só. Alguém pode até criticar Pedro porque afundou. Alguém pode não levar em conta a situação de Pedro, mas o único que andou em cima das águas fora Jesus foi Pedro. Não tem outro na Bíblia. Não tem outro, não tem outra, não tem ninguém senão Jesus e Pedro. Observe que quando Pedro disse: se és tu, manda que eu vá, Jesus disse: vem Pedro. Pedro coloca o pé na água e não afunda. E anda por cima. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? Quero dizer para você primeiro que Jesus trouxe você aqui nesta noite e está chamando a sua atenção primeiro. Quando Jesus ele decidiu mandar os discípulos atravessar o mar, é porque ele queria ficar só. Tem momento na nossa vida que Jesus quer que você fique só. Porque às vezes você só busca mais, ora mais, conversa melhor com Ele. Jesus tem seus meios de nos ensinar mesmo assim a ficar só. Nem que seja por uma hora, nem que seja por um dia, por uma semana, por um mês, mas muitas das vezes Jesus quer que eu e você fique só. E quando ele decidiu mandar o discípulo, que ele queria ficar só, para quê? Para orar. Orar a quem? Ao Pai. Aleluia.
E às vezes, quando a gente verdadeiramente está só, o ambiente ele fica diferente. A gente chora, a gente grita, a gente clama, a gente se sente mais à vontade. Depois, a segunda coisa é quando Jesus diz assim: olha, a quarta vigília da noite, ele não falou a primeira, ele não falou segunda, nem terceira, mas a quarta. A quarta vigília da noite, Jesus estava dizendo e deixando muito claro que o fim estava acabando, mas o dia estava amanhecendo, o dia estava raiando. Jesus deixou claro naquele dia, naquela hora e naquele momento que o que ele estava querendo passar para os seus discípulos naquele momento, para aquela multidão, Jesus estava passando para eles, querendo dizendo para ele: o fim da escuridão está acabando. Glória a Deus. Mas o dia, ou um novo dia, estava amanhecendo, estava chegando. Glória a Deus. Eu às vezes fico pensando, como é que Jesus faz a gente entender a fundo que ele faz questão, e como ele faz questão de chamar a nossa atenção. Mas é um fantasma, não. É um fantasma, não é um fantasma. A mente deles, mesmo sabendo quem era que vinha andando em cima das águas, da mente dele, não poderia ser Jesus, porque ele nunca viu ninguém, nem Jesus, andar em cima de água. Enquanto na mente dele era um fantasma, alguém do barco, observando ele andar por cima das águas. Alguém estava olhando para ele, alguém estava entendendo o que estava acontecendo, e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá, porque eu creio. Alguém estava dentro do barco. Queridos, a fé não é algo que se acontece como um estalo de mágica. A fé é algo, querido, que segundo Paulo, Romanos 10:17, que ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando Pedro olhou quem estava andando por cima das águas, e quando ele prestou atenção nas palavras que Jesus, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não prestamos atenção em detalhes que Jesus está falando. E Jesus chamou a atenção no meio dos discípulos. Um entendeu, um conseguiu interpretar as palavras de Jesus. Quando Jesus disse: tende bom ânimo, ele entendeu. Pedro entendeu, disse: Senhor, eu entendi o que tu falou. Não sei se os demais entenderam não, mas eu entendi. E da mesma forma que eu entendi o que tu falou, agora eu vou colocar na prática. Tem bom ânimo. Jesus está dizendo: tenha fé.
Medo não, tenha fé. Medo não, tenha esperança. Medo não, confie. Quando Pedro entende isso, o que é que ele faz? Se és tu, manda que eu vá em cima das águas. Manda que eu ande. Aí Jesus disse, vem cá. Glória. Grande Deus. Pedro andou em cima das águas. Porque foi o único ali, no meio dos seus discípulos, que entendeu o que Jesus estava falando. 13:58 de Mateus, Jesus disse, não fiz ali muitas maravilhas por falta da incredulidade do povo. Quando eu vou para a casa de Deus, quando eu vou ouvir Deus falar, eu tenho que saber interpretar o que Jesus está falando, se é para mim. O que Ele está querendo que eu faça. O que Ele está querendo dizer para que eu continue fazendo, para que eu entenda como é que Ele quer que eu esteja. Discípulos, todos viram e ouviram, mas só um foi o que entendeu as palavras de Jesus, quando Jesus disse, não temas, sou eu. Os demais até pensaram que era um fantasma. Você sabe o que quer dizer quando a gente entende uma coisa dessa forma? Os demais discípulos que estavam ali, muitos que frequentam a igreja, que estão dentro da igreja só por estar. Eu nunca quis estar dentro de uma igreja só por estar. Eu sempre quis entender o que Jesus está querendo falar para mim, eu particularmente. Quanto mais eu procurasse entender o que Jesus queria para mim, mais seria mais fácil a minha vida diante dele. A minha fé aumentaria, a minha intimidade aumentaria. Os discípulos não entenderam, mas teve um no meio que entendeu. Por isso, queridos, que a importância de você entender o que Jesus está falando para mim e para você. Quando eu entender o que Jesus está falando para mim, quando eu entender o que Jesus quer de mim, quando eu entender o que Deus tem para fazer através de mim, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. É mesmo assim, Jesus. Nunca mais. Não vai ter mais quem consiga ficar na frente. Quando eu entender como Pedro entendeu, pastor, Pedro afundou, ele pode até ter afundado, mas foi o único que andou em cima das águas para Jesus. Não importa, querido, se eu afundo. Para Jesus, o que vai importar é que eu creia. Pedro afundou quando parou da patrícia. Isso. Ele tirou a visão de Cristo e ele afundou. Quando, queridos, eu paro de entender, quando eu deixo de entender o que Jesus está querendo fazer na minha vida, aí eu começo a afundar. Vou finalizar dizendo uma coisa para você. O final da vigília, da quarta vigília, deixou muito claro que Jesus estava querendo falar aos seus discípulos, a multidão. A quarta vigília, Jesus disse nada mais, nada menos principalmente para os seus discípulos, principalmente. Nós somos discípulos de Cristo. Da mesma forma que Jesus falou para eles, está falando para mim, para você, está dizendo: entenda as minhas palavras, porque
Senhor, você pode repetir se eu não posso. Final da escuridão está acabando. Novo dia está surgindo na sua vida. Em nome de Jesus. Pastor.